Segunda-feira, quando eu pus uma criança, 7 da manhã, pus uma criança para acabar de morrer no braço de uma mãe, menino de 5 anos, eu estava do lado dessa mãe, e a gente já tinha conversado muito, ela estava sendo preparada, ele já estava em morte cerebral, e ela estava sendo preparada, e essa mãe lavradora, mais 4 meninos, e a gente conversamos muito, fiquei com ela, e a única coisa que ela dizia era, Jesus ajuda, Jesus ajuda. Era a única frase que ela dava conta de dizer naquele momento. E eu falava com ela, você está pegando num corpo, mas a senhora não crê em Jesus, não é tudo que a gente conversa? Creio. A senhora lembra o que ele disse sobre a morte? Que um dia estaremos juntos. Todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Aí ele já é um anjo que cuida de você. Então, ter a certeza disso e ser sustentado por isso não é fácil. E eu dizia a ela, por causa dele, por causa de Jesus, prossiga. Não morra. Você tem mais 4 filhos e um marido. Não morra, prossiga. É preciso caminhar. É mais difícil. Continuar a vida é mais difícil. Não é? Mas é o melhor caminho, eu digo para vocês, por causa da fé. Então, a gente, muitas vezes, é tomada uma decisão num momento desse. Mas a gente precisa entender que nós estamos todos os dias em estado de evangelização. Todos os dias Jesus nos evangeliza. Todos os dias nós temos que dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui, é por você que eu quero. E eu digo que não é um dia, é de manhã, de tarde e de noite. Quantas vezes por dia nós temos que fazer opção por Jesus? Várias. Às vezes você está na empresa, recebe a opção de um suborno bacana, né? De uma propina bacana, você tem que falar, cutuca Jesus, fala, está certo? Ele fala, vamos mudar de assunto, isso não vai ficar bom. Quantas vezes, quantas propostas vocês recebem no dia que vocês têm que pensar em Jesus? É muitas. Quantas coisas nós temos que colocar o nosso caminho diante dele e falar assim, isso aqui está certo com você ou não? São opções que nós vamos fazer na nossa vida, porque temos consciência de que ele é vivo. Então, a maior gravidade que nós podemos cometer, e isso é uma palavra pesada, mas ela é real, e se a gente não pensar nela, a gente não trabalha nessas coisas dentro de nós, é porque nós queremos fazer as coisas tentando enrolar Deus. Então, nós dobramos um joelho aqui em Deus e outro lá. E eu vivo sempre no meio do caminho, sempre na tentação, de que eu já pus a mão no arado, eu olho para trás e devolvo. E todos os dias você encontra pessoas que começaram muito bem com Deus e desistiram. Fala, já rezei atualmente, ando meio decepcionada. Né? E vai largando a história, mas eu pedi, ele não me atendeu, porque não desenvolveu consciência nenhuma de Deus, nenhuma. Acha que Deus é o gênio da lâmpada, né? Então, está na pessoa errada. Então, infelizmente, a gente demora a tomar essa consciência para poder fazer a caminhada com Ele. Então, a gente vive sem querer assumir que somos hipócritas. Então, quando Jesus diz lá para os fariseus, hipócritas, isso dói dentro de mim. O que é hipocrisia? Hipocrisia é tentar ludibriar Deus. É tentar enrolar Deus. Porque a gente faz igual ateu, que não tem certeza que esse Deus nosso, que é vivo. Então, a gente acha que esse Deus que eu creio, ele não tem olho para ver, não tem ouvido para ouvir e não tem boca para falar. Então, eu acabo de conviver com a minha melhor amiga, ela sai, eu falo, nó, fulana, você não está sabendo. E eu falo mal daquela que eu era amiga. Ó, que amizade que é essa? Então, isso é hipocrisia. E essa tentação que temos sempre de falar alguma coisa dos outros. Alguém elogia alguém para você, você fala, mas, acabou. O tal do mas destruiu a pessoa. Nós temos sempre essa tentação, somos hipócritas. Porque se nós assumimos crer em Deus, fazemos opção por Ele, por que fala mal do outro? Porque, na verdade, nós precisamos de manter aparência, porque nós queremos ser idolatrados pelos homens. Então é bacana eu fazer com vocês, pensem que eu rezo bastante, sou bacana, e a gente acha que está quites com Deus, por quê? Estou quites, olha que bacana. Porque eu vou à missa, porque eu vou no grupo de oração, acendo vela o dia inteiro, rezo o terço, faço um monte de coisa, dou até uma esmolinha, e se eu vejo alguém me vendo, eu falo, ó que a esmola que eu dei, porque o outro está vendo. Isso é hipocrisia. Porque nós precisamos de trabalhar uma coisa que chama transparência do coração. Pureza de coração. Porque quem tem que ver a nossa intenção é o Senhor. Mas a gente quer viver de aparência. Então, num determinado momento é bom que eu seja piedosa. Num determinado momento é bom que eu seja uma pessoa super liberal, super bacana, sem preconceitos. Então, eu não me comprometo.
Eu não faço da minha vida que as pessoas entendam que eu tenho uma opção por Jesus. Compreendem? Porque eu tenho que ficar bem com todo mundo. Não estou falando para ninguém ser inimigo, não. Eu estou falando só que a gente tem que ter coerência de comportamento, porque quem rege a minha vida chama-se Jesus. E aquilo que está certo, aquilo que não está certo, não está certo. Mas não é fácil. Por isso que o estado de evangelização é diária. Porque é só assim que a gente consegue afirmar para as pessoas o Deus que você crê, mesmo diante de um sofrimento, de uma tragédia, de uma fatalidade. Porque você continua afirmando o Deus que você crê. Que a última palavra, eu falava com essa mãe segunda-feira, a última palavra não é morte, mãe, é ressurreição. A última palavra não é dor, é amor, porque esse amor que você sente por esse menino jamais vai acabar. Jamais vai acabar. Não é porque ele está morrendo agora que você deixou de amá-lo. Ao contrário. Né? Falei, isso é uma questão de tempo. Esse reencontro já está marcado. Isso é uma questão de tempo. A gente é porque ainda não entendeu muita coisa. Não é? Então, o quanto que a gente precisa ter coragem de assumir diante de Deus que nós somos, na nossa caminhada, ainda muitas vezes hipócrita. Porque antes de querer agradar a Deus, queremos agradar os homens. Tudo invertido. Ainda estamos muito invertidos, porque estamos ainda muito instáveis e ainda muito divididos com o mundo e com Deus. Ainda não assumimos de coração a nossa fé. Não assumimos de coração esse Deus vivo que caminha conosco. Isso que vocês cantaram aqui hoje, que eu quero cada vez mais Deus, será que é verdade? Que nós queremos mesmo conviver com esse Deus? E eu quero mesmo ter uma vida completamente transformada por causa dEle? E que tudo na minha vida terá um novo sentido e um novo olhar por causa dEle. Que as minhas atitudes terão que ser diferentes por causa dEle. Então, esse compromisso com Jesus é um compromisso belíssimo. Porque para que a gente não faça da nossa vida igual o tecido de Penélope. Vocês conhecem essa história? O tecido de Penélope? Algumas pessoas sacudiram a cabeça que conhecem. Que é a história, uma lenda, né, um conto. Penélope era casada com Ulisses, né, e ele foi mandado para a guerra. E ele já tinha 20 anos de guerra. E ele não voltava, todo mundo já sabia. Falava, não, Penélope, ele já morreu. Casa comigo, era uma mulher linda, cheia de pretendente. Por fim, a pressão foi tão grande, já tinha 20 anos. Que ela falou, então, depois que eu fizer esse manto, eu caso. Então, colocou as criadas para colocar um tear na sala, e as criadas teciam durante o dia, e de noite elas desmanchavam. Então, às vezes, a gente é assim na nossa vida, a gente faz e desfaz, com Deus não caminha. A gente não sai do lugar na nossa vida espiritual. A gente não consegue caminhar, porque nós damos um passo para frente e 10 para trás, um para frente e 10 para trás, por falta de compromisso. Por falta de permanecer no Senhor.